A gente poder estar aqui juntinho de novo e nós louvamos ao Senhor por essa oportunidade, né? Desde já queremos abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, não é? E todos os dias nós temos procurado fazer isso e isso é uma realidade, não é? Glorificando o Senhor por mais esse dia que Ele nos concede de estarmos não somente vivos, mas estarmos aqui juntinhos, não é? E podemos ser agentes de bênção na sua vida e de todos aqueles que têm nos acompanhado pelos mais diferentes meios de comunicação, não é? E mídias sociais, para a gente poder chegar até você e abençoar a sua vida. E, na realidade, quem mais tem sido abençoado somos nós mesmos, né? Pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de receber feedbacks de tantas pessoas, né? Que têm sido, assim, alcançados através desse programa, dos temas que nós temos abordado e, muito mais do que isso, pela ação do Espírito Santo através desses programas, que é a sua própria palavra, e sabemos que a palavra do Senhor jamais volta vazia, não é? Então, para nós, isso é motivo de muita alegria e regozijo no Senhor. Não é verdade, pastor Rogerinho? Com certeza. E bom dia para você. Como o Rogério já disse, é um privilégio mesmo poder estar junto com você mais uma vez, nesse dia que o Senhor nos deu para que nele nós nos regozijássemos. E é isso que eu peço a Deus, que venha o regozijo do Senhor sobre a sua vida. E como o Guerra costuma dizer sempre, e que essa alegria dele seja a sua força, em nome de Jesus. Amém. Amém. Verdade, né, Guerra? Isso, que a unção do Senhor esteja sobre você e que a alegria que o pastor Rogerinho falou, eu falo também, a alegria do Senhor é a tua força e, né, receba isso aí em nome de Jesus. Amém. Não é? Que Isso. benção, glória a Deus. Não é? E sempre que a gente falando e divulgando, né, o nosso WhatsApp, que é o 984029756, né? Lembrando que esse WhatsApp, então, você pode interagir enviando a sua mensagem digitada, né, para poder, assim, talvez colocar o seu pedido de oração mesmo, falar alguma coisa dentro do tema que nós estamos abordando e dentro das condições aqui que nós tivermos de tempo, né, hábil aqui do programa, a gente poder citar, trazer uma resposta e orar por você, tá bom? Então, nosso WhatsApp já está aqui disponível, você já pode enviar sua mensagem, né? Até porque o tema de hoje é um tema abençoado. Isso. Nós temos hoje aqui o que farei a respeito de Deus. Uau. Né? Guarda a pergunta aí que depois nós vamos ver o que nós arrumamos com ela aqui, tá? Nós não, pastor Rogerinho. Não, eu não, você. Isso aqui é passar peteca, hein? Julgar a batata quente, né? 1 Reis 18:21 fala assim, ó. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então nós temos aqui Elias, para convencer Israel de quem era Deus, clamou para que fogo caísse, pois eles não estavam certos de sua existência. Existe um Deus? Esta pergunta hoje já não cabe mais. Mas sim eu pergunto, o que farei a respeito? Estamos prestes a viver uma grande revolução, pois nunca mais as coisas serão as mesmas. Podemos esperar mudanças súbitas e significativas que irá derrubar sistemas e substituí-los por outros, gerando mudanças na maneira de pensar e de agir. O que devemos esperar com essa revolução? Não é? Então nós temos aí, Elias naquele tempo, o povo estava esfriando com Deus e já nem sabia mais quem era Deus na vida deles. E no mundo espiritual hoje nós estamos tendo essa revolução espiritual porque as pessoas estão secando o coração, esfriando a alma, né? Estão caindo na religiosidade. E como fica Deus nisso? E o que nós faremos a respeito de Deus? E essa peteca eu jogo para o pastor Rogerinho.
Guerra, esse tema ele é um tema que, por mais que a gente tente se esquivar dele, ele nos chama para uma responsabilidade pessoal. A pergunta, ela é muito clara, né? O que farei a respeito de Deus? E aí, como você comentou, o texto, e esse versículo, ele é um versículo muito importante dentro de tudo aquilo que o povo estava vivendo naquele momento, e esse texto de 1 Reis, onde Elias está ali prestes, né, a desafiar Baal e matar os seus profetas. Então, uma situação muito atípica, porque nada disso tinha acontecido até então. Mas Elias ali, ele apresenta ao povo uma dúvida, que era a dúvida que estava no coração do próprio povo. O povo estava entre dois deuses ou entre dois senhores, entre Baal, que era aquilo que eles serviam, até mesmo por influência de todo um sistema de governo sustentado por Jezabel e Acabe, né? Uma herança dos próprios habitantes da terra, e um Deus que já tinha se revelado a eles de maneira tremenda. E há uma coisa muito interessante, porque o povo, ele tem quando eu falo povo, eu me incluo. Né? Nós temos uma facilidade muito grande de esquecer as grandes coisas ou os sinais de Deus. As circunstâncias, elas tendem a fazer com que as coisas que foram, né, outrora uma obra magnífica de Deus, acabe ficando no esquecimento. O tempo vai passando e aquilo vai perdendo o impacto e o valor. E era exatamente isso que o povo estava vivendo já há muito tempo. E a palavra de Deus diz isso de uma maneira muito clara, logo lá no livro de Juízes. Então, muito antes de ser estabelecido o reino de Israel. Então, nós temos que o povo que antes tinha visto os milagres e que tinham vivido, né, todas as maravilhas, tanto no Egito quanto no deserto, agora estavam se distanciando de Deus. E com esse distanciamento de Deus, foram dando lugar a outros deuses. E isso foi se estabelecendo na própria cultura. Infelizmente, essa é uma realidade que nós vivemos, né? Nós estamos vendo uma tendência cada vez maior do homem e das culturas assumirem uma posição pós-cristã, esquecendo daquilo que foi estabelecido antes, do poder de Deus que já foi experimentado e provado antes. Então, a pergunta naquele momento de Elias era: se o Senhor é Deus, então seguiu. Se Baal é Deus, seguia Baal. Então, ali naquele momento, o povo teve dúvida até mesmo da própria existência do Senhor ou de Deus sendo o seu Deus. Então, quando a gente coloca que hoje essa pergunta não cabe mais, porque por mais ignorantes que nós venhamos ser, a história, ela nos traz essa reflexão e esta certeza de que houve uma intervenção de Deus em todos os momentos da história. Você pode até não querer aceitar o fato, mas isso não muda aquilo que já aconteceu antes. Então, hoje, o mundo ele pode até não acreditar em Deus, mas ele vai ter que fazer um esforço muito grande para negar a própria existência de Deus. Sim, com certeza. Não é? Então, ele vai ter que fazer um esforço muito maior para negar a existência de Deus do que para acreditar na existência de Deus. Agora, a questão é, se Deus existe ou não, então isso já não é mais relevante para nós, porque a história mostra isso, a ciência mostra isso, a própria trajetória da civilização humana mostra isso, não é? Agora, o que eu vou fazer a respeito de Deus?
Aí é uma outra coisa e é exatamente nesse ponto. Nós precisamos tomar uma decisão. Hoje, a decisão não é provar se Deus existe ou não. Hoje é a decisão, o que farei a respeito da existência de Deus? Esse é o ponto. E é exatamente nesse ponto que nós temos o que nós estamos chamando hoje de uma revolução. Viver essa revolução. Sim. O que significa isso? Viver essa revolução é ir de encontro a tudo aquilo que tende a ser estabelecido nesse mundo. Sim. É se opor a tudo aquilo que está vindo de uma maneira sistêmica para eliminar a atuação de Deus. Isso. E é isso que eu posso garantir com toda certeza, Deus não vai permitir. Então, querendo ou não, o trono é dele e ele não vai deixar que ninguém se assente nesse trono. Ele disse de uma maneira muito clara que a minha glória eu não dou a outro. Então, ele é Deus, continua sendo Deus. Se você acreditar, ele é Deus. Se você fizer a opção por obedecê-lo, ele é Deus. Ele não depende de você nem da sua decisão para ser o que ele é. No fundo, todo ser humano, ele sabe que Deus existe. Sim. Claro. Eles perguntaram ao ateu, você acredita em Deus? Ele falou, graças a Deus, não. Acredito. Existe Deus. Oh, meu Deus, tá bom, viu, sou Guerra? Nós temos uma pergunta aqui, até num programa anterior, nós tínhamos abordado a questão de Apocalipse, né? Então, nós temos aqui uma pergunta sobre isso. Já que vocês voltaram ao livro de Apocalipse, por favor me respondam, João morreu na ilha de Patmos ou em Roma, né? Se foi em Roma, tem alguma referência bíblica a respeito disso? É o Ronaldo lá de DDD 27, deve ser Espírito Santo, né? Sobre isso. Mas não tem um texto bíblico específico? Não. Onde... Não há nenhuma referência bíblica a respeito da morte de João, né? A não ser aquilo que Jesus diz lá no Evangelho de João a respeito de que João viveria muito e que teria até uma crença de que ele não morreria, mas não é isso, e isso fica muito claro também no texto bíblico. A única indicação que a gente tem, Rogério, é que provavelmente João não morreu na ilha de Patmos. Então, tradicionalmente se crê que ele ficou um tempo na ilha de Patmos, ele foi liberto, saiu de lá e ainda exerceu um tempo o ministério naquela região, principalmente em derredor da cidade de Éfeso. Agora, não há nenhuma referência bíblica a respeito do lugar onde João morreu. Ou mesmo que ele tenha morrido em Roma, também não se fala. Não, referência bíblica nenhuma. Não tem sobre isso, né? Ok. Viu? Meu irmão está aí, Ronaldo está explicado. Temos aqui algumas outras participações. Tá aqui. Bom dia, amados, jovens irmãos. Obrigado. A paz. Aqui é Marilene, da Igreja Nova Vida de São João del Rei. Peço orações para que por minha família, que Deus tem cuidado muito. Amo vocês em Cristo Jesus. Obrigado, Marilene. Amém. Pelo seu carinho, viu? No nome de Jesus. Bom dia, pastor Rogério, pastor Guerra, pastor Rogerinho. Queria agradecê-los por ter vindo em Ipatinga e ter ministrado em nossos corações. A Igreja Batista do Bela Vista agradece sua equipe e é uma visão, é uma bênção, aliás. Que Deus abençoe. Abraços, queridos. Muito obrigado. Não se identifica quem é, mas nós agradecemos em nome de Jesus pelo carinho também, como que nós somos recebidos aí por vocês, viu? Bom dia, Praz. Preciso... alguém que está necessitando de uma cadeira de rodas. Ok. Tá, joia. Fica difícil para a gente poder ver isso, mas a gente vai tentar aqui ajudar. Ok. Essa resposta aqui.
Graça e paz a todos, parabéns pelo programa que tanto nos edifica. É a Renata Nunes, cidade de Prata, no Cariri, paraibano. Olha que longe que chega o sinal, hein? Deus abençoe vocês, queridos aí, viu? Graças a Deus pela audiência e pelo a Rede Super chegar até onde vocês estão, né? Temos uma outra aqui. Beleza. DDD 61, eu acho que é lá de cidade ocidental de Goiás. É possível alguém que serve a Deus viver ora no deserto e ora no vale e nunca estar de bem consigo mesmo e com o mundo? É uma pergunta, Guerra. É um problema de identidade. Problema de identidade. Precisa de ser curado, porque isso aí está cheio de ferida. Está com ferida no vale e com ferida no deserto. São dois tipos de ferida aí que tem que ser tratado. Tá? Isso aí está passando porque nós temos que... Deus nos dá o alimento e nós temos que curtir esse alimento, viver esse alimento. Isso não quer dizer que a pessoa não vai passar por lutas, que vai ser só rosas, não. Mas também você tem que curtir isso. E saber conviver com as circunstâncias, né? A maneira que a gente vai vivendo, a gente vai aprendendo e tal, não é? E vai convivendo. Agora, isso aí é ferida, tranquilo, tem que ser tratado, tem que ser curado as feridas. Tá? Isso aí que leva a pessoa, né? Ok. Temos aqui a participação da DD 27, também Espírito Santo, bom dia. Peço oração de libertação de palavras malditas na vida dos meus dois filhos, o Hugo e o Rafael. Orem por eles, por favor. Não é? E também diz, pelo meu casamento, que até hoje não deu certo. Estamos separados no momento. Ok, você não se identifica, né? Mas vamos orar, né? E colocar diante do Senhor. Eu só queria, Rogério, Sim. dizer que você, minha irmã, como é a autoridade sobre a vida dos seus filhos, talvez seja a pessoa mais indicada para orar e quebrar a atuação dessas palavras na vida deles. Então, se posicione como mãe, se posicione como cobertura, não é? E repreenda essas palavras na vida dos teus filhos, porque essa autoridade foi delegada por Deus primeiro para você. Então, você é a pessoa mais indicada para orar e quebrar esse efeito dessas palavras, que inclusive você já sabe quais são e de onde vieram. Então, você sabe como e por que fazer. Exatamente. DDD 33, lá de Caratinga. Paz, pastores, a Shirley Salles de Caratinga. Peço oração pela minha saúde. Também estou orando, né? Mas com a ajuda do povo de Deus é melhor, né? Abraço. Amém. Amém. Vamos colocar assim a sua vida, né? Diante do Senhor. Peço que orem pela minha família e meu genro que está operado, Luciano Neves. Eu acho que é aqui DDD 31. Ok, vamos orar sim, no nome de Jesus. DDD 33, está mandando boa tarde, a gente também, boa tarde para você, Deus abençoe no nome de Jesus. Temos aqui uma outra participação, irmãos, vocês três são bênçãos de que Deus colocou em nossas vidas para orientar. Tenho aprendido muito e louvo a Deus e a Ele em favor desse programa, amém. E a Maria José lá de Ribeirão, no Pernambuco, né? Se Deus quiser, Ele é Deus... E continua sendo Deus, amém. Ele é Deus. Ribeirão Preto, você passa. Só Ribeirão. Não é Ribeirão das Neves, que é daqui, né? Nem Ribeirão Preto, no São Paulo, mas é Ribeirão, em Pernambuco. Ok? DDD 21, Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui no Rio, vendo esse debate maravilhoso. Parabéns pelo programa, pastor Wesley Esteves, do Rio de Janeiro. Pastor, obrigado, viu, pelo seu carinho, grande abraço aí para você. Temos mais aqui algumas participações. Bom dia, amados, sou a Graciela,
aluna aqui do módulo 3, amém. Graciela. Quero agradecer, Graciela, quero agradecer ao vivo a dedicação de vocês na Escola de Restauração, de janeiro a junho. Fui muito impactada pela unção de Deus através de vocês. A Escola de Restauração foi um divisor de águas na minha vida, né? Que vocês três continuem sendo esta bênção que vocês são. Deus abençoe sempre. Beijos. Ô, Graciela, obrigado pelo teu carinho, viu? Um prazer para nós ter você como aluna, né? E ontem o fechamento foi foi assim, chá de ouro, né? Com bolo, com tanta coisa gostosa. Né? Obrigado, viu, carinho, querida, pelo seu carinho. Ela, né? E a equipe joia, né, do módulo 3. Foi uma turminha bacana demais. Turminha não foi? boa mesmo. Muito Nossa. boa. Agora só falta colocar esse povo para trabalhar, né? Isso. Estamos precisando de obreiros aí para poder nos ajudar. Bom dia, aqui é Holanda, de Conselheiro Pena, Minas Gerais. Eu queria saber o que significa, porque eu sonhei com 3 gatos, ok. Então, nosso pedido sempre que você possa enviar o seu sonho para o nosso e-mail, tá? Que está aparecendo aqui. Encaminha para a gente e aí a gente vai orar e buscar de Deus se tem algum significado, ou uma orientação, ou uma revelação a respeito do seu sonho, tá bom? Nós temos aqui a participação da Sueli, de Mariluz, no Paraná, né? Oração pela sua vida sentimental e material, né? O estado do Paraná, em cidade chamada, aliás, o nome dela é Sueli, da cidade de Mariluz, né? Ok, vamos orar assim por você. E aí, Guerra? Olha, nós temos aqui o que devemos esperar com esta revolução. Queda de sistema e governos e a sua substituição por outros. Não é? Então, como é que fica isso aí? Ô Guerra, muitas vezes quando a gente fala em quebra de sistemas e de governos, né, a gente tem a tendência a pensar apenas na estrutura política. Na realidade, o que aconteceu ali em Israel foi na estrutura política e também mexeu com a questão da própria religião do povo, porque o povo realmente viu, não é, que Deus desceu ou respondeu a Elias com fogo e voltou ao Senhor, fazendo uma mudança, né, ou podemos até dizer um avivamento dentro da própria nação. E é essa uma das mudanças que nós podemos esperar. Não apenas uma mudança no governo e no sistema político, mas também no governo e no sistema de administração dentro da própria congregação ou da igreja. Por quê? Porque Deus ele vai trazer à luz aquilo que precisa vir à luz. Amém. Ele vai fazer a separação. Com certeza. Não é? Um dia vai chegar em que nada vai ficar encoberto, em que aquele que é trigo vai ser e vai, né, se evidenciar como trigo, e aquele que não é trigo, aquele que é o joio, vai realmente continuar sendo como joio. Né? Aquele que é ovelha será ovelha, aquele que é lobo será lobo, e isso vai ficar de uma maneira muito clara, mudando esses sistemas. Agora, nós também não podemos achar que Deus não vai interferir no sistema e no governo de forma política. Ele vai fazer isso. Não é? Com e certeza. ele tem feito isso para estabelecer, inclusive, os seus planos. Há determinadas coisas e determinadas situações que Deus vai permitindo. E a gente acha que Deus está alheio às situações do mundo. Na realidade, ele está permitindo que o homem, motivado pela sua própria ganância, pela sua independência, pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela sua soberba, venha estabelecer aquilo que ele já definiu e profetizou que iria acontecer. Na realidade, Deus continua no controle. Agora, uma coisa muito interessante, Guerra, é que quando a igreja ou o povo de Deus se posiciona a viver essa revolução, e essa revolução é uma revolução definindo o que eu vou fazer em relação a Deus,
não é? Deus interfere no sistema político para fazer com que o seu povo possa realmente fazer a diferença. Então, hoje, nós temos uma situação política no Brasil que nos últimos meses tem realmente tido uma reviravolta. Com certeza. Né? Nós temos visto muitas coisas que a maioria de nós não acreditava que fosse possível acontecer. É ou não é verdade? Agora, isso é por quê? Porque um povo tem realmente decidido viver essa revolução em favor de Deus. E aí, os sistemas não conseguem se manter. E aí acontece aquilo que nós temos visto acontecer e que um dia nós vamos ver na sua plenitude. O governo pleno do Senhor, na sua exuberância e com tudo aquilo que Ele vai nos trazer, né, de bom. Tem uma perguntinha aqui que o irmão já mandou várias vezes para nós aqui. E vamos ver se a gente consegue pelo menos dar uma direçãozinha. DDD 22 diz assim: eu sei que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? Mas esse é o único motivo dos bêbados não herdarem o reino dos céus, conforme fala 1 Coríntios 6:9? Eu não entendi muito bem. Olha, é muito interessante, Rogério, porque que fala dos excluídos, né? Ele ali faz uma relação e não somente os bêbados, e ele fala isso em outros momentos. Eu não penso que seja unicamente por causa do templo do Espírito disso, né? Porque há outras coisas que prejudicam o templo do Espírito Santo. Então, por exemplo, tomar muito café, que é algo, não é, corriqueiro e cotidiano, não é? Acaba prejudicando o corpo. O templo, porque a cafeína, ela prejudica o corpo. Comer muito sal também prejudica o corpo, não é? Então, isso não é citado. Então, eu creio que a questão não é essa. Agora, o bêbado, ele vive fora da realidade. Então, aquele que procura, não é, a bebida, ele está colocando e estabelecendo uma fuga da própria realidade. Isso. E aquele que ele se exclui, e aí não é só o caso do bêbado, é o uso de drogas em geral. Todas as drogas que eliminam o poder de decisão e que fazem com que a pessoa estabeleça um caminho onde esse caminho é uma rota de fuga para a realidade. Então, aí nesse caso, ele foge da realidade, não tem condições de assumir as decisões que ele toma quando consegue tomar uma decisão. E aí, nesse caso, ele acaba vivendo um estado de embriaguez e esse estado de embriaguez lhe tira a razão. E aí, volta lá em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Como que ele pode entregar ao Senhor um culto racional, santo e agradável a Deus, se ele não está agindo de forma racional? Assim, como Paulo disse, ele não vai poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Concorda com esse raciocínio? Amém. Ok. Paz, amados. Nossa, admiro muito o nível de conhecimento e sabedoria de vocês. Quando estou sempre ouvindo, me alimentando dos ensinamentos, gostaria de poder conviver com vocês para aprender mais e mais. Deus vos abençoe poderosamente. É a Solange, da Igreja Batista Coronel Sapucaia, em Mato Grosso do Sul. Não é? Obrigado, viu, querido? O Senhor te abençoe ricamente. Pastores abençoados, aqui estou eu depois de tanto tempo. Louvado seja Deus. Passei só para dar um oi e dizer que o programa está show. Só o Senhor é Deus, aleluias. Manda um abraço para o meu esposo Rubem,
Aqui é a Daiane de Arame. Fazia tempo que a nossa irmã do Aramado não aparecia, né? Lá no Maranhão. Do Maranhão, né? Amém. Ô, Daiane, um grande abraço para você. Aliás, Daiane, um grande abraço para você e um abração aí para o Rubem. Deus abençoe grandemente. Vamos lá, Guerra? Nós temos aqui mudança drástica e abrangente na maneira de pensar e agir. Então, nós temos duas situações nessa mudança: pensar e agir, não é? Então, tem muita gente que age sem pensar e outras pensam e não agem. Outras pensam e agem. Então, como é que fica aí esse jogatilho aí, né? Ô, Guerra, não vou nem me meter nele. Deixa pra lá. Deixa como tá. Mas é muito interessante a questão dessa mudança drástica, tanto na maneira de pensar quanto na maneira de agir. Sim. O que é que nós vemos nisso? Nós vemos uma mudança ou uma transformação na sociedade. Sim, com então, certeza. Uma sociedade que realmente considera Deus ou que leva Deus a sério, ela vai experimentar essa transformação. Não somente uma transformação de mudanças de sistemas e de estabelecimento, inclusive, de governos, até mesmo governos mais justos, não é? E leis mais justas, porque isso vai acontecer, sim, quando o povo teme a Deus e quando o povo obedece a Deus, as leis de Deus e os princípios de Deus mudam os sistemas e mudam as leis e os governos para que seja um governo mais justo. Amém. Nesse caso, é uma mudança da maneira de pensar do povo e, consequentemente, da maneira do povo agir. Aí nós vamos viver a base da transformação. E que é uma das coisas que nós temos ouvido falar com muita frequência, ou com mais frequência, né, nos últimos 10, 15 anos. Até então, a gente não via falar tanto a respeito desse movimento de transformação, que hoje a gente vê. Então, nós vamos entender que um avivamento ou uma mudança na forma como um povo começa a se relacionar com Deus, ele vai fazer com que esse povo experimente uma mudança na sua maneira de agir, por consequente, uma mudança da sua maneira de pensar. E isso é, com certeza, o maior desafio que nós temos nesse momento na história da humanidade. É como mudar, né, a maneira de pensar e a maneira de agir de uma cultura que já está tão contaminada e que tem olhado para si mesmo com tanta veemência e deixando de olhar para Deus. Ok. Nós temos aqui... Espero que vocês apareçam aqui na nossa região de Capelinha, Minas Gerais, né? Aricanduva também, né? E gostaria que vocês viessem na nossa região. Somos carentes de sermos do Senhor. Amém. Deus é dono das nossas vidas, né? Do tempo e Ele que proporciona todas as coisas, né? Então nós entendemos que nossas vidas estão nas mãos dele. Então, se Deus assim permitir, iremos tranquilamente, tá bom? Então, eu creio que é um bom motivo para orarmos e entregarmos na mão do Senhor. E eu tenho plena convicção, se o Senhor confirmar, abrir essa porta para estarmos aí, independente da região, a gente vai com alegria no coração, né? Estamos aqui para servir e fazer a vontade do Senhor. Bom dia, amados. Por que sempre caímos nos mesmos erros e sempre nos sentimos deprimidos por viver nessa luta? Qual os seus conselhos para superar essa luta diária? Obrigado. DDD 31. E aí, Guerra? Olha, muitas vezes as pessoas criam até hábito, não é? Você repete os erros por habituar aquilo. Jesus, quando ele falou com aquela mulher, ele falou assim, vai e não peques mais. Então, nós temos que fazer o quê? Se Deus esqueceu daquilo que eu pedi perdão, eu também tenho que esquecer. E muitas vezes esse hábito faz a pessoa cair naquela mesma situação.
É um círculo que a pessoa acaba entrando nele e de repente ela passa pela mesma forma. Agora, outras coisas também são questão de mundo espiritual. Se essas maldições foram quebradas na sua vida e se foram desfeitas, porque senão elas vão repetir, tá? E o inimigo ele vai cobrar isso e isso vai ser repetido. Então você tem que procurar e saber, né, o que está acontecendo, se é uma maldição ou se realmente você habituou a isso, a esse erro. Muitas vezes habituou. Outra coisa que eu vou mais além, ou você gostou, não é? Que muitas vezes a pessoa gosta. Gostou de estar dentro daquilo ali e é um hábito, você gostou e repete aquilo várias vezes. Vai lá, pede perdão, conserta, promete, fala com Deus, Deus, eu não vou fazer isso mais. Passa um pouquinho, você já está lá fazendo de novo. Então, meu querido, mudança de atitude é a melhor forma de sair disso. Muda de atitude, aí você vai conseguir vencer. Até porque pecado é bom, né? Se pecado fosse ruim, a gente não Ninguém era tentado, né? Ninguém era tentado, não é? Não é? E práticas é como você falou, muitas vezes a gente cria esse ciclo, esse gosto, porque principalmente são coisas que geram prazer. Se gera prazer, não é? A gente já falou até sobre existe o benefício, né? Você tem benefícios em troca disso. Sim. Né? Então, por isso tem certas coisas que elas precisam ser renunciadas das nossas vidas. Eu estava conversando recentemente com um irmão que tem acompanhado ele, né? E ele falou, pastor, não consigo tirar da minha mente essas lembranças, todo dia eu sou bombardeado com isso e tal, e tal, e tal. E isso está me oprimindo demais, né? Já cortei laços de alma, já fiz isso, já fiz outro, aquilo. Sabe o que é? Por que você está agarrado nessas lembranças? É porque essas lembranças foram boas, não é? São lembranças que geraram prazer. Era pecaminoso? Era, mas gerava prazer. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa renunciar, porque nesses momentos, assim, o arquivo da nossa mente está lá, as imagens, as lembranças, né? O sentimento que gerou de prazer, de satisfação, de gozo, de regozijo. Né? Então, a nossa mente, ou seja, através da ação do inimigo, vai lá e busca e traz isso. Né? Então, eu sei que era pecado. Puxa vida, mas foi maravilhoso. Né? Foi assim, eu fui lá no terceiro céu e voltei. Né? Não sei qual céu que ele foi, mas tudo bem. Então, assim, então, na nem realidade... que seja no céu da boca. Da onça, né? Da onça, da boca da onça, né? Então, mas o que precisa acontecer? Nós precisamos renunciar a esse prazer, foi um prazer pecaminoso, né, que nos distancia, nos afasta, não é, do Senhor. Não é? Então a gente tem que renunciar, dizer, Senhor, me perdoa, não é, porque eu estava no pecado e trouxe essas lembranças, por isso que isso não sai da minha mente, ok? DDD 49, aqui é de Lages, Santa Catarina. Paz, bom dia, pastores, glória a Deus pela vida de vocês. Toda a programação da Rede Super é muito edificante, aprendo muito. É Macli de Lages, Santa Catarina. Deus abençoe a vida de você também. Ok, vamos para frente. Nós temos aqui, Rogério, uma mudança súbita e significativa na situação. Ok. Aí, Guerra, nós já temos uma mudança mais instantânea. Sim. Né? Porque até então a gente estava falando em mudanças que poderiam acontecer a médio e longo prazo, ou até mesmo remeter para uma mudança que a gente tem certeza e convicção de que vai acontecer na direção da eternidade. Com certeza. Né? Então, essas coisas, essa mudança completa na maneira de pensar, na maneira de agir, essa mudança de governo, né, e de sistema de uma maneira integral e para sempre, isso podemos experimentar aqui e nesse momento. Sim, mas temos uma esperança e uma expectativa de que vamos viver isso plenamente, né, com a volta de Cristo e vivendo plenamente o governo de Cristo e vivendo plenamente debaixo da soberania e obediência a Deus. Mas isso não quer dizer que
essas mudanças, mesmo sendo radicais e drásticas, elas não podem ser vividas no momento ou nas circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Sim. Então, por isso nós oramos, não é? Nós oramos porque cremos que Deus pode responder à nossa oração hoje. Deus pode mudar o quadro hoje. Deus pode mudar as situações e as circunstâncias hoje. Agora, trazer a justiça Sim. dele hoje, manifestar a glória dele hoje, Sim. manifestar e revelar a presença dele hoje. Então nós cremos nisso e isso realmente pode acontecer. Amém. Talvez nem para todos, mas mas- isso não quer dizer que não possamos viver isso e mesmo os poucos, né, se é que são poucos, que viverem isso, vão servir de padrão e referência e testemunho desse Deus maravilhoso que governa e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, Amém. por aquilo que ele é. Então, essa é uma revolução possível. Agora, ela é possível a partir de cada um de nós. É isso que eu Sim. acho que voltamos à questão do tema central, da pergunta central hoje. O que farei a respeito de Deus? Não é o que vamos fazer, é o que eu farei. Toda revolução, nesse aspecto, ela precisa começar no indivíduo. Porque se ela não começa dentro de cada um de nós, mesmo que seja isoladamente, ela não vai alcançar os outros. Então, o que você fará a respeito de Deus? Essa é uma decisão que você pode tomar e a decisão que você tomar pode mudar a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua cidade, Amém. a sua nação e, com certeza, gerar mudanças no mundo. Amém. Benção demais, né? Temos aqui outra participação lá de Santa Catarina. Estou assistindo vocês agora, peço oração pela minha família, principalmente meu pai, por mim, que minha alma anda muito angustiada, eu não tenho tido paz interior. A Soraya de Lebon Regis, né, Santa Catarina. Amém, obrigado pela sua participação, viu? Em nome de Jesus, vamos orar aqui. A paz, pastores. Gostaria de saber se é pecado ouvir música secular, né? Sabendo a tradução e não ter palavrão e nem duplo sentido na letra. Abraços. E aí? Olha, Rogério, é muito interessante quando a gente pensa a respeito disso, né? Eu, na minha casa, não toco, tá certo? O rádio no carro, ele, graças a Deus, fica sempre ligado no rádio, na 90.1, que é a Rede Super. Então, não corro esse risco também. Mas há realmente determinadas músicas que fazem parte daquilo que nós podemos chamar de cultural ou folclórico, que faz parte da nossa história. Quanto mais distante a história, a nossa história ou a vida da nossa sociedade tiver de Deus, mais profanas as músicas serão. Quanto mais próximas de Deus, elas serão mais puras. Quando nós olhamos, por exemplo, a questão das músicas do povo de Israel, eram as músicas que eles cantavam e dançavam. Então, mas por quê? Porque a visão do povo estava centrada em Deus. Ainda que ela não fale em Deus, mas ela nos remete a um relacionamento onde Deus acaba sendo o centro. Então, há realmente músicas que elas nos comunicam aquilo que nós vivemos, da nossa cultura, e elas não têm necessidade de serem desprezadas, não é? Agora, uma boa coisa, e isso eu aprendi há muito tempo atrás, toda música ela é inspirada, concorda ou não? Com certeza. Então, aí é o seguinte, antes de ouvir a música, você pergunta, Senhor, aquilo que está inspirando essa música pode estar comigo? Não é?
Então, se aquilo que foi usado para inspirar a música pode servir como sua companhia, então a música também vai servir. Essa questão de inspiração Outra pergunta também, vai complicado. me edificar ou não? Sim. Até porque a música até pode ter uma letra bonitinha, mas a gente sabe que existe tudo um processo por trás da letra, uma melodia, uma consagração espiritual, enfim. Então é isso que verdadeiramente a gente precisa pedir para passar pelo crivo do Senhor, se vai verdadeiramente te inspirar positivamente, né? Ou da forma correta. Ok, nós temos aqui uma participação lá de Teresina, no Piauí. A Jéssica diz assim: bom dia, peço oração pela restauração da minha família. Meu marido quer se separar de mim. Temos 2 filhos e o segundo tem 12 dias de vida. Puxa, e meu marido está com o coração muito duro, não é? Então ela pede oração, né, e uma orientação, um conselho a respeito disso, não é, Guerra, sobre essa questão. Ela não... No seu caso aí é orar mesmo, né? Orar e procurar alguém aí, que eu sei que você está, né, num período difícil agora, ganhou neném e tudo, não é fácil. Procura alguém para te ajudar, para conversar com ele, né? Porque ele não pode te deixar com essa criança pequenininha. Então procura alguém para orientar ele, não é isso? É um líder aí na sua igreja, um pastor, para poder conversar com ele, né? Eu creio que você, assim, nesse momento, fica muito difícil para você até ter um diálogo forte com ele. Então, procure alguém que vai intermediar você com ele, que é bem melhor. Porque ela está num processo ainda de muita sensibilidade, né? 12 dias com não é muito neném, então realmente é uma situação. E aqui a última participação, que o nosso tempo já está terminando. Sou Pablo de BH, orem por mim, pelas dores que estou sentindo no corpo, né? Nós vamos orar por você, para que verdadeiramente o Senhor possa estar aí te ajudando, né? O nosso tempo agora está tipo Laci, né? Como é que é? Laci. O que tem, Laci? Laci foi. Meu Deus, ainda fui perguntar. O que eu fui perguntar? Lá se foi. Lá se foi o horário, né? Jesus amado. Gostaria que orasse pelo meu esposo Osvaldo. Amo essa Rede Super, sou do Rio de Araruama. É a Silvana. Silvana, obrigado pelo seu carinho. E aí a gente tem que parar por aqui. Tem muitas outras participações, mas infelizmente o nosso tempo já voou. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.